Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tem alguém feliz aí essa noite? Diz amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar essa noite aqui com vocês. Que alegria poder participar dessa conferência. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, a Deus seja todo louvor. Eu acredito que nesse momento qualquer palavra seria pequena diante da gratidão que tenho em poder estar aqui. Mais uma vez mais, quero honrar o nosso pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pelo carinho, pela credibilidade. Deus abençoe seu ministério, pastor Silas Filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Silinhas, Deus abençoe. Deus abençoe pastor Felipe Holanda. Deus abençoe pastor Lucas. Todos os amigos que aqui estão. E quero também glorificar a Deus pela vida da minha esposa. Vou pedir que ela se coloque de pé. Ela é bem tímida, mas eu quero honrá-la essa noite. Glória a Deus. Nós completamos esse ano 9 anos de casada. Ela está comigo desde os 15 anos de idade. Eu fui o primeiro e o último. Para a glória de Deus. Já estamos no segundo filho por enquanto. Se Deus quiser, vai vir mais aí. Glória a Deus. Estou com fé para isso, irmão. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Versículo de número 23. Enquanto você procura aí, rapidamente, para remir o tempo, eu quero apresentar aqui um material que eu trouxe. Nós lançamos esse livro no início de fevereiro, para a glória de Deus, e no primeiro mês, a primeira edição se esgotou, nós já estamos na segunda edição, e eu tenho colhido testemunhos poderosos acerca desse livro. Eu escrevi esse livro há quase 8 anos, é um processo que nós passamos lá em casa. Hoje a minha esposa está aqui, é psicóloga, mãe de 2 filhos, mas no início do nosso casamento, quando na maioria dos filmes da Disney diz, e viveram felizes para sempre, nós começávamos os nossos dias de verão. Ela teve uma depressão profunda, quase foi fatal, e no meio do processo o Espírito de Deus me dizia: escreve. Por diversas vezes ela me mandava mensagens pelo WhatsApp, e ela não sabia, eu guardava essas mensagens no bloco de notas, e o Espírito de Deus ministrava em meu coração, e eu tenho colhido testemunhos acerca do que o Senhor tem falado. Eu quero aproveitar essa conferência de jovens. Eu coloquei quase que uma apostila dentro do livro, são mais de 20 páginas, que eu falo só sobre vida sentimental. Alguém me perguntou: como vocês estão novos? A gente casou, ela tinha um pouco mais de 18 anos. Como vocês estão novos diante de um desafio de morar de aluguel e a demanda de uma vida matrimonial, e ainda passando por esse processo, como vocês conseguiram sobreviver? E só tem uma resposta: Deus. Deus foi aquele que sempre esteve quando tudo acabou, quando tudo faltou. E isso muito se dá porque a Bíblia nos dá orientações, direções, para que possamos fazer uma escolha assertiva acerca de quem nós iremos nos casar. Depois de Cristo, a decisão mais importante que tomaremos é a pessoa que estará do nosso lado. A beleza passa, mas os princípios, eles são eternos. E buscando em Deus a palavra, Deus me direcionou a essa santa mulher de Deus que está me aturando aí, já há 13 anos juntos, 9 de casado, e fora noivado e namoro. E eu compartilhei com vocês, e eu espero que seja para a sua edificação. Vai estar ali fora, é R$40, tem máquina de cartão, Pix. Se você comprar um, é à vista, acima de um, eu parcelo para você. E eu tive o presente de Deus de ter o nosso pastor prefaciando o livro. E esse aqui eu queria dar de presente para o pastor nessa conferência. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Todos os pastores que eu estou vendo aqui, não vou, ao decorrer da mensagem, vou lembrando, o pastor Bruno está ali, o pastor Galindo está ali também, Deus abençoe. E aos líderes aqui dos estados do Brasil aí, Deus abençoe vocês. Efésios capítulo de número 4,
versículo de número 23, quem achou diz amém. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar e ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom, que promove a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós, e sedes amáveis um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Resumindo, sede, pois, imitadores de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. A palavra é tua, a igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Espírito Santo. Que mais uma vez o Senhor tenha a liberdade em passear pela Devec essa noite e fazer aquilo que apraz ao teu coração. Salva, cura, liberta, batiza, transforma, amarra-nos no teu altar e resgata aquilo que perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. E você que pode diz amém. Glória a Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a gente precisa entender qual é o propósito pelo qual ela foi escrita. Uma vez que a gente entende qual é o caminho, qual é a direção, a gente vai conseguir ter uma compreensão maior e melhor acerca do que o autor e escritor ele queria passar. Por exemplo, quando você lê a carta dos Gálatas e a carta aos Romanos, você percebe que é uma carta soteriológica. A proposta de Paulo é falar acerca de princípios estabelecidos para a salvação. O propósito desse é que isso fique muito claro dentro dos homens acerca do que fazer e qual passo seguir para a sua salvação. Mas quando você lê a carta aos Efésios, quando você lê a carta aos Colossenses, Paulo tem um propósito, é uma carta que se direciona para a igreja. E uma vez que ela se direciona para a igreja, ela tem um público-alvo. Quando você lê Colossenses, você vai ver que Paulo vai focar em Cristo. Quando você lê em Efésios, você vai perceber que Paulo ele está focando na igreja. Quando você lê Colossenses, você percebe que Paulo está se direcionando à cabeça. Quando você lê Efésios, você vê que Paulo está se direcionando para o corpo. Esse é o público-alvo dele. E ao ler a carta aos Efésios, você vai perceber que Paulo separa o homem em duas classes. Existem dois tipos de homens que caminham por essa terra: aqueles que ele chama de vivos e aquele que ele chama de mortos. Efésios capítulo de número 2, versículo 1 e versículo 5, a Bíblia diz: e ele nos vivificou. Aqueles que estão mortos ainda não foram alcançados pela palavra de Cristo, pelo Evangelho, pela palavra da transformação. Estão com seu espírito mortificados. E por isso que a gente precisa ter a consciência, a gente precisa saber que Deus não cobra a esse uma conduta moral, um padrão viver moral. Por quê? Porque eles já estão condenados. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 17, Cristo diz: eu não vim para condenar o mundo. Isso não é um legalismo. Ele não está sendo conivente com as práticas mundanas. Pelo contrário, o que está intrínseco naquele texto e o que ele está dizendo é: eu não vim para condenar vocês. Em outras palavras, vocês já estão condenados. Vocês só precisam de outra condenação. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim
para salvar o mundo. A palavra dele para o mundo é: vocês já estão sentenciados, vocês já estão mortos, vocês já estão distantes de Deus. Qual é a minha proposta aqui? É fazer vocês entenderem que vocês precisam se arrepender e viver uma vida em santidade. Então a carta aos Efésios não está direcionada para aqueles que estão mortos. A carta aos Efésios, ela está direcionada para aqueles que estão vivos. A carta aos Efésios, ela está direcionada à igreja. E aquilo que Paulo está trazendo dentro da sua palavra, direcionado para essa igreja, vai de encontro àquilo que o mundo está vivendo. A palavra dele não é para aqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados. Essa palavra não está direcionada para aqueles que estão indo para Sapucaí para ensinar a vitória de Satanás contra Cristo. Essa palavra moral não está direcionada para aqueles que estão ferindo símbolos religiosos em abertura de eventos para tentar manchar o evangelho. Essa palavra aqui não está sendo direcionada, esse contexto aqui, essa perícope aqui, não está sendo direcionada para aqueles que decidiram sair de casa às sexta-feira, se alcoolizar no sábado, no domingo e voltar na segunda-feira. Não, essa palavra aqui não está sendo direcionada para jovens que carregam preservativos dentro do seu carro, esperando uma oportunidade para se deleitar com os prazeres dessa terra. Essa palavra aqui não está sendo direcionada para aqueles que são amantes de si mesmos, avarentos, desobedientes, pai e mãe, que se constituíram inimigos de Deus para serem amigos dos prazeres dessa carne. Não, essa palavra aqui está direcionada para os vivos. Essa palavra aqui está direcionada para a igreja. Essa palavra aqui que nós lemos está direcionada para aqueles que Paulo diz no seu processo, no versículo 21 ao versículo 23, aos que se despojaram do velho homem, que renovaram o seu entendimento e que agora foram vivificados, se revestiram do novo homem. Essa palavra aqui é para aqueles que vêm aos domingos pela manhã para tomar a Santa Ceia. Essa palavra aqui é para aqueles que afluem aos nossos templos no culto para ouvir a ministração da palavra. Essa palavra aqui são para os que entraram e vieram para a conferência. E a palavra que ele tem para essas pessoas que estão aqui dentro, para essas pessoas que vieram para a conferência é: vocês precisam renovar o vosso espírito e a vossa mente. Vocês precisam se revestir do novo homem. Eu digo para vocês: parem de falar mentira, deixem a mentira, cada um de vocês, para o seu próprio ego, porque vocês são membros uns dos outros. Para aqueles que estão aqui dentro, para aqueles que vieram para a conferência, para aqueles que são a igreja, a palavra de Paulo aos Efésios é: vocês podem até se irar, mas vocês não podem pecar. E isso é perigoso, porque a ira, ela precisa ser administrada, que o sol não se ponha sobre ela. Ele continua dizendo para vocês que estão ali dentro, aqui dentro, não para aqueles que não querem nada com o céu, não para aqueles que estão nas festas brincando, mas para os que vão daqui a pouco ficar ali fora se divertindo, brincando. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe para que você seja alguém que esteja envolvido com a sociedade, para que você dê para aqueles que necessitam. A palavra dele para os que estão aqui dentro é: que não saia da sua boca palavra imprópria. Para aqueles que estão aqui dentro é: não combina com aqueles que estão cantando, louvando, glorificando, adorando. De repente, numa mensagem de WhatsApp, soltaram um palavrão. Não, e essa palavra é para a igreja, é para a conduta da igreja. Ele está dizendo: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês fossem selados para o dia da redenção. Se há uma amargura, se há uma ira, se há uma cólera, se há um tumulto, se há uma blasfêmia, se existe alguma coisa dentro de vós, tirem do vosso meio. O que Paulo está dizendo é: se vocês querem estar aqui dentro de verdade, eu tenho um apelo para essa igreja aos Efésios, que nasceu numa cultura idólatra, que vê as pessoas servindo no templo de Diana, para as pessoas que estão imergidas na idolatria. Eu tenho uma palavra para vocês: não se amoldem ao formato desse mundo, mas andem na contramão. Sejam, pois, imitadores de Deus. Oh, aleluia! A palavra de Paulo para esse povo é: a
aqueles que já abandonaram a fé, aqueles que já estão mortos, aqueles que estão lá fora, já decidiram viver em pecado. Mas vocês que estão aqui dentro, vocês precisam entender que agora vocês precisam ter uma nova maneira de viver, uma nova conduta de viver, uma nova forma de se portar. E trazendo luz ao nosso entendimento, Paulo vai começar a apelar para a conduta deles. Do capítulo 3 em diante, Paulo vai começar a falar de uma conduta moral. O que Paulo está dizendo é: noutrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, e como luz eu espero que vocês andem, se portem como filhos da luz. O que ele está dizendo é: eu preciso mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de vestir, mudar o meu comportamento, mudar a forma que eu me relaciono na rede social, mudar a forma que eu lido com as autoridades. Eu preciso de uma mudança. Só que toda mudança, ela passa por uma transformação da mente, por uma renovação da mente. Toda mudança moral e toda mudança física, ela passa pela transformação da mente. Romanos capítulo de número 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é como no Antigo Testamento, que as ofertas eram levadas até o altar e nem tinham consciência que era uma oferta, e nem tinham uma consciência que era um sacrifício. Não, eu estou apelando para a consciência de vocês de forma voluntária. Vocês são a oferta, vocês são a entrega, vocês se apresentam sabendo que o mundo te chama, sabendo que as propostas gritam, mas com uma oferta voluntária. Você entra nessa igreja dizendo: a minha carne até gostaria de pecar, a minha carne e os meus membros até gostariam de pecar, mas entendendo o plano salvífico de Cristo, eu me sacrifico com uma oferta voluntária, que consciente e renuncia os prazeres da terra, e entro por essas portas dizendo: não serei conduzido pelos meus instintos, não serei conduzido pelo que a demanda mundial pede, mas eu serei conduzido pela renovação. Estou sentindo Deus nessa casa. Pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que a minha mente é renovada, eu consigo entender o que Deus quer e o que Deus espera. Sem essa renovação, sem essa metanoia, sem essa transformação, eu não consigo entender o que me pede. Tudo fica mais difícil, tudo fica mais trabalhoso, tudo fica mais dificultoso. Mas quando eu entendo que aquilo que eu faço tem um propósito a ser alcançado, eu passo a entender que o que Ele me pede não é para me matar, que o que Ele me pede não é para me punir, que o que Ele me pede não é para me tornar infeliz, mas tudo aquilo que Ele estabeleceu dentro da sua palavra, Ele está dizendo: se obedecer, se praticar e se viver, você vai desfrutar das colheitas que eu já preparei e já separei para você. Então como é que eu começo a imitar a Deus? Saindo de uma conferência e mudando tudo do lado de fora? Não, você vai se cansar, você vai tentar no começo pela motivação até começa. Aonde eu começo? Aqui, pela renovação da vossa mente. É aqui que eu começo a entender que eu preciso dessa transformação. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que o ser humano, ele é tricótono, ele está dividido em três partes: corpo, alma e espírito. E esse espírito, ele está para o mundo mortificado. Somente aqueles que levantaram as suas mãos e se entregaram a Cristo teve o seu espírito vivificado. Esse homem espiritual, passando por esse processo de transformação,
transformação. Você consegue ver as faculdades do Espírito dentro dele. E que faculdades são essas? Comunhão, intuição e consciência. Faculdades do homem espiritual e não do homem carnal. Comunhão é um desejo que nós temos de entrar num pleno sábado, de vir de todo canto do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, entrar numa igreja para quê? Para pular, para glorificar e para exaltar ao Senhor. Isso lá fora não tem. Se você entrar no shopping agora, eles estão lotados. Se você subir numa comunidade, ela está lotada. Os homens não sentem o desejo de estar aqui porque estão mortificados, não tem comunhão com Deus, então não sente saudade do sagrado, não sente saudade do espiritual, não sente saudade do sobrenatural. Agora pega um jovem dessa igreja, conferência rolando, e deixa ele de plantão dentro do quartel. Ele está me ouvindo agora com o celular na mão, dizendo: como eu queria estar ali, como eu queria participar disso, porque o Espírito de Deus dentro dele está dizendo: eu estou com saudade do Pai, eu estou com saudade da eternidade. Lá fora os homens não sentem falta, mas aqui dentro nós sentimos essa saudade. Isso é faculdade do homem espiritual. Outra faculdade, intuição. Intuição, a grosso modo, é aquele sexto sentido. O homem natural, ele não tem isso. Sabe aquela voz inaudível que brada dentro de você quando você toma uma decisão precipitada, quando você chega a um lugar e você nem sabe por quê, mas você sente no teu espírito dizendo: não sei, mas eu acho que não é para comprar esse carro, eu acho que não é para fechar essa parceria, eu acho que ainda não era essa oportunidade. Sabe o que é isso? É a intuição. É quando o Espírito de Deus dentro do teu espírito, para aqueles que estão vivificados e querem seguir a Deus, estão sensíveis para dizer: fala, eu quero tomar uma decisão baseada no que o Senhor quer, e não naquilo que é melhor para o momento, e não naquilo que eu quero. Fala, porque eu quero ouvir o que o Senhor quer. Isso é a faculdade do homem espiritual. E a terceira faculdade é a consciência. A consciência é o tribunal oral de Cristo dentro do homem. É na consciência que Deus prega a você, sem precisar de um pastor, sem precisar de um pregador, sem precisar de um líder. É na consciência que depois de cometer uma decisão precipitada, depois de cometer um erro, o Espírito de Deus, ele brada no teu coração, deitado na cama, já com a cabeça no travesseiro, e ele vem com uma brisa dizendo: você sabia, não sabia que não era para ter falado, não sabia que não era para ter visto, não sabia que não era para ter se precipitado, e as lágrimas começam a jorrar no canto do seu olho. Quem te disse que você errou? Quem te disse que você se precipitou? É o tribunal oral que Deus colocou dentro do homem, que todas as vezes que um jovem da Adevec toma um passo errado, ele assina o sinal vermelho dizendo: opa! Você não é de lá. Você não vive como de lá. Você não se porta como de lá. Você é daqui, volta para a inocência, volta para o jardim da comunhão. É ali que o Espírito de Deus te confronta. Só tem um problema: o padrão de Deus é Cristo, o modelo a ser imitado é Cristo. Mas Deus não desce, pastor Felipe Holanda. O seu padrão é inalterável. O padrão de Deus é... O padrão de Deus é inalterável, o padrão dele é Cristo. Deus não desce o seu padrão. Então o que Deus faz? Ele nivela a forma da cobrança. Para uns ele cobra muito, para outros ele cobra menos. Deus é injusto, Deus é partidarista, não. A consciência, ela está condicionada ao conhecimento. Eu vou ser cobrado à medida daquilo que eu conheço. Nosso pastor disse na última Santa Ceia: a ignorância dá poder ao diabo. Quando você não sabe o que Deus quer,
você continua errando sem ter consciência e nem noção que está errando. Então você não fica incomodado, você não fica perturbado, você não sente o peso no seu coração. Mas uma vez que a tua mente se abre para algo, você não consegue mais se amoldar ao erro, porque todas as vezes que você tentar errar, o padrão moral de Cristo na sua consciência vai bradar dizendo: você sabe que não era para ter feito, você sabe que não era para ter falado. Uma vez que a sua mente se abre para uma ideia, ela nunca mais volta para o seu formato normal. Uma vez que você entende o que é certo, você não consegue mais viver no erro. Uma vez que você sabe o que Deus quer, você não consegue mais viver em desobediência. A ignorância vai dando poder ao diabo e vai te privando da bênção de Deus. Mas quando você descobre o que Deus quer de você, o que Deus deseja de você, o que Deus espera de você, não tem mais para onde você correr. Uma vez que a tua mente se abre, você pode sair do estado para tentar pecar, pode entrar num carro com isso filme, pode esconder de um pastor da liderança de todo mundo, mas o Espírito de Deus, dentro da consciência, por causa do padrão moral, vai para dentro da juventude dizendo: eu sei aonde você foi, eu sei o que você fez, e sozinho o Espírito de Deus vai começar a te incomodar. Segundo Reis, capítulo de número 22, isso fica num plano de fundo muito claro, quando você vê o rei Josias dizendo: Deus deve estar irado, versículo 13, Deus deve estar irado conosco, Deus deve estar irritado conosco. Por que, Josias? Porque uma vez que eu achei o livro da lei e eu soube o que esse livro está escrito, eu não pude mais viver da forma que eu queria. Eu consegui desagradar a Deus até hoje, eu consegui viver para os meus amores até hoje, eu consegui esconder aquilo que eu sentia até hoje. Mas quando eu descobri o que estava dentro desse livro, a minha mente se abriu, a minha consciência se abriu, e agora não dá mais para eu ficar me escondendo na ignorância. Deus deve estar irado comigo. Como é que você sabe disso? Porque agora eu sei o que a sua palavra quer, e uma vez que eu sei o que a sua palavra quer, eu não consigo mais viver longe desse padrão. Eu preciso conhecer isso para ser moldado e transformado, para querer conhecer a Cristo. Paulo entende, eles estão dentro de Éfeso, eles têm a 7ª maravilha do mundo, o templo de Diana ali, uma igreja neotestamentária fundada no centro da idolatria. Como é que esses jovens vão ficar de pé diante da idolatria? Como é que esses jovens vão ter a cultura do céu sobrepondo a cultura que cresceu na terra? Paulo entende, só tem uma forma das coisas lá de fora deixarem de influenciá-los aqui dentro. Qual? Abrindo o entendimento deles, abrindo a mente deles e trazendo a consciência de quem eles são. Paulo entende, só tem uma forma de provocar a mudança aí. Qual? Prega, 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 prega. Que a mente se abre. Aí Paulo começa, verso 4: portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Eu estou apelando para vocês. Se é para viver agora, então viva de acordo com a vocação que vocês têm. Versículo 17, Paulo batendo na mesma tecla: portanto digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Versículo 18 do capítulo 5, versículo 8, ele diz: porque no outro tempo és trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então o apelo de Paulo é: já que pulou o muro, já que se converteu, já que decidiu servir a Cristo, então faz de verdade, faz direito, imita o modelo, anda no modelo. Que adianta estar aqui dentro e deixa a boca de todo mundo lá fora? Que adianta estar aqui dentro e falar a palavra lá fora? Não! Andai, 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 oh Espírito de Deus, andai.
A etimologia dessa palavra no grego não é apenas caminhar. Quando ele diz andai, ele está falando de uma mudança de comportamento. Ele está dizendo, quando você estava lá fora, você falava o que você queria, você andava do jeito que queria, você se vestia do jeito que queria, você se portava do jeito que queria, você ia para a festa que você queria, mas agora você já não pertence mais a ele. Então muda a mente, muda a cultura e faz o quê? Anda em espírito. Eu roubava enquanto estava lá e agora quando eu vejo um troco a mais, eu devolvo. Eu enganava e passava o orçamento errado quando eu estava lá e agora que eu tomei um banho no sangue do Cordeiro, que tive meus pés firmados sobre a rocha, eu faço o quê? E deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo. Oh Espírito de Deus, eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu sigo para o alvo. Oh Espírito Santo de Deus, eu sigo para o alvo. É por isso que Paulo está dizendo, porque vocês, capítulo 1, versículo 1, estão em Éfeso, porque vocês estão em Éfeso e vocês estão em Cristo. Vocês agora têm dois endereços. Geograficamente vocês ainda moram em Éfeso, mas espiritualmente agora Deus vê vocês num outro lugar, onde existe uma posição espiritual que vocês preenchem. Existe uma posição espiritual que vocês têm que marcar ponto. Sabe onde vocês estão? Em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela se apresenta por 30 vezes na carta aos Efésios, e ele está trazendo a consciência dessa igreja. Não esqueçam quem vocês são, não percam a identidade de vocês, não percam os princípios de vocês. O mundo vai querer dizer que é normal sexo antes do casamento, o mundo vai querer dizer para vocês que é normal ideologias, o mundo vai querer dizer para vocês que não tem problema mentir e enganar, mas para vocês, porque é uma carta eclesiológica, para vocês, os que estão no Conect essa noite, a palavra de Deus para vocês é: transformai-vos, muda a maneira de ser. A que ponto, Yuri? A que ponto que os homens não me vejam mais, porquanto